Um homem chamado Paul Conroy, recobrando a consciência dentro de um espaço escuro e apertado, com as mãos e a boca amarradas. Há um isqueiro próximo a ele, e ao acendê-lo, ele descobre chocantemente que está preso dentro de um caixão. Após uma luta intensa, Paul consegue remover o pano que cobria sua boca e começa a gritar por socorro, mas logo percebe que ninguém pode ouvi-lo. Em seguida, ele tenta abrir o caixão para escapar, mas a tarefa se torna cada vez mais difícil, já que suas mãos ainda estão amarradas. Ei, antes de continuar com o resumo, te convido a se inscrever no canal para receber os melhores resumos. Continuando. Paul então nota a presença de um prego e o utiliza de alguma maneira para libertar suas mãos. Ele respira aliviado e reúne todas as suas forças para tentar abrir o caixão mais uma vez, porém sem sucesso. Ele começa a perder toda a esperança e grita alto. De repente, Paul ouve um som de vibração. Ao investigar, ele descobre um telefone, o que o alivia. Ele usa o telefone para ligar para o serviço de emergência e, felizmente, a chamada é realizada. Quando um operador atende, Paul se identifica como um cidadão americano que trabalha como motorista de caminhão no Iraque. Ele vai direto ao ponto, revelando que está enterrado em um caixão e não tem ideia de sua localização atual. No entanto, para sua consternação, o operador menciona que está em Ohio e não pode fazer muito para ajudá-lo. Paul tenta ligar para sua esposa várias vezes, mas ela não atende, provavelmente porque está fora em algum lugar. Então, ele deixa uma mensagem informando que está preso no Iraque e pede que ela informe a Guarda Nacional. Em seguida, Paul liga para o FBI de Chicago. Um agente atende a ligação e Paul imediatamente começa a explicar sua situação angustiante. Ele revela que estava trabalhando como motorista de caminhão no Iraque e que um dia, enquanto estava a caminho de entregar suprimentos de cozinha a um centro comunitário, crianças começaram a atirar pedras nele. Em seguida, algumas pessoas apareceram por trás e começaram a disparar, resultando na morte de vários de seus colegas. A última coisa que Paul se lembra é de ser atingido na cabeça por uma pedra e desmaiar. Quando recobrou a consciência, ele estava dentro do caixão. Enquanto Paul continua a explicar, a ligação é subitamente interrompida e o sinal é perdido. Paul tenta desesperadamente captar o sinal novamente e, quando finalmente consegue, liga para o mesmo número. No entanto, dessa vez, a chamada é conectada a outra agente. Ela pede o código de segurança da conversa anterior, mas infelizmente Paul não o anotou. Assim, a ligação vai para a caixa postal e é eventualmente encerrada. Finalmente, Paul começa a perceber que ele pode não conseguir sair com vida daquela situação. No entanto, de repente, ele se recorda de ter recebido uma chamada perdida em seu celular enquanto estava ao telefone com o FBI. Ele retorna a ligação e do outro lado alguém atende, perguntando se ele é um soldado dos Estados Unidos. Paul responde: "Eu não sou um soldado americano. Sou apenas um motorista comum que trabalha para uma empresa no Iraque." No entanto, o homem duvida de sua resposta e afirma: "Se você é americano, então também é um soldado." O homem então informa a Paul que se ele quiser sair dessa situação, precisa entregar $5 milhões até às 21 horas, caso contrário, o homem o enterrará vivo. Descobre-se que é o mesmo indivíduo que causou todo esse caos. Em resposta, Paul, nervoso, lhe diz que não possui tanto dinheiro, pois é apenas um motorista comum. Se tivesse uma quantia dessa, não estaria trabalhando no Iraque. Entretanto, o homem sugere que Paul entre em contato com a embaixada americana e discuta o assunto com eles. Ele tem certeza de que eles pagarão $5 milhões para resgatar um cidadão americano. Após dizer isso, o homem desliga a chamada. Paul tem certeza de que a embaixada americana nunca iria fornecer uma quantia tão grande de dinheiro por um motorista. Contudo, ele decide ligar para o governo estadual após obter o número com sua cunhada. À medida que Paul fornece todas as informações sobre sua situação, a mulher do outro lado da linha informa que já está ciente de sua situação. Acontece que, quando ele enviou a mensagem de voz anteriormente, ela a recebeu instantaneamente. Paul então explica que o sequestrador pediu um resgate de $5 milhões e que caso não receba o dinheiro, ele será deixado para morrer. Infelizmente, a mulher informa que não podem fornecer $5 milhões, pois isso vai contra a política deles, que não negocia com terroristas. Isso frustra Paul, e ele lhe diz que é fácil tomar uma decisão enquanto se está sentada em uma sala, mas ele é quem está prestes a morrer em poucas horas. Ele pergunta o que acontecerá com sua família após sua morte. Ao ouvir isso, a mulher finalmente se compadece de Paul e fornece-lhe o número de um homem chamado Dan,
que é o comandante do grupo de reféns no Iraque. Ela afirma que ele certamente ajudará nessa situação. Cheio de esperança, Paul liga rapidamente para Dan, que revela que já está ciente de seu problema. Ele aconselha Paul a manter a calma e assegura que estará em segurança antes das 21 horas. Dan também orienta Paul a colocar o telefone no modo silencioso para economizar bateria e a respirar mais devagar para poupar oxigênio dentro do caixão. Pouco depois de encerrar a ligação, o sequestrador liga novamente para Paul. Ele informa que o governo dos Estados Unidos recusou-se a pagar $5 milhões, alegando que Paul é apenas um motorista de caminhão comum. Surpreendentemente, o sequestrador acredita em sua história e concorda em reduzir o resgate para $1 milhão. Além disso, ordena que Paul grave um vídeo solicitando o resgate ao governo americano. O sequestrador explica que há uma bolsa dentro do caixão contendo um pequeno roteiro. Paul deve lê-lo para gravar o vídeo. Até aquele momento, nosso protagonista não tinha conhecimento da existência de outros itens dentro do caixão. No entanto, ao olhar para os pés, ele encontra a bolsa e fica animado. Ao abri-la, descobre uma lanterna, um roteiro, uma faca e uma garrafa de álcool. Paul decide ligar para sua esposa, mas, mais uma vez, não consegue alcançá-la. Nesse momento, ele percebe que a bateria está acabando. Sem saber o que fazer, liga para Dan e informa que o sequestrador o ordenou a gravar um vídeo. Dan não dá sua aprovação, mas garante que estão fazendo o melhor possível e que o resgate será realizado em breve. Para tranquilizar Paul, ele compartilha a história do resgate de um estudante de 23 anos, ocorrido 2 semanas antes. No entanto, Paul ainda está muito nervoso e liga para sua mãe. Ela atende imediatamente, mas não o reconhece, devido a uma condição mental que ela possui. Mesmo assim, Paul diz a ela que talvez seja a última vez que estão falando e expressa seu amor por ela. Logo em seguida, Paul recebe uma mensagem em vídeo no seu telefone. Nele, sua amiga Pamela relata que, mesmo sendo uma cidadã americana, o governo dos Estados Unidos não a ajudou nem atendeu às exigências do sequestrador. No final do vídeo, há um momento chocante em que alguém atira na cabeça de Pamela, deixando Paul horrorizado. Ele entra em pânico e acaba vomitando dentro do caixão, começando a acreditar que sua morte é inevitável. Pouco depois, Paul recebe uma ligação de Dan, informando que ele não deveria ter gravado o vídeo, pois era uma manobra dos sequestradores para pressionar o governo dos Estados Unidos. Atualmente, o vídeo já acumula 47 mil visualizações no YouTube. Enquanto os dois continuam conversando, Paul ouve o som das orações vindas de uma mesquita distante. Ele compartilha essa informação com Dan, que o tranquiliza, dizendo que estão muito próximos de resgatá-lo. De repente, ocorre uma explosão intensa, causando uma rachadura no topo do caixão. Isso permite que a areia entre em grande quantidade. Aterrorizado, Paul luta para usar suas roupas e bloquear as fissuras. Nesse momento, ele recebe uma ligação de Dan, que revela que sua equipe realizou o ataque e que o sequestrador possivelmente morreu na explosão. No entanto, a areia continua a se infiltrar no caixão, diminuindo ainda mais a esperança de Paul. Diante dessa situação, ele decide gravar um último vídeo para sua esposa e filho, expressando suas emoções intensas. Foi então que o sequestrador, que sobreviveu ao ataque, liga novamente. Ele lembra a Paul que o tempo está se esgotando e que, se ele quiser permanecer vivo, precisa entregar rapidamente $1 milhão. No entanto, Paul se recusa, afirmando que o governo não irá fornecer dinheiro algum. Em resposta, o sequestrador o instrui a cortar o próprio dedo e criar um vídeo para aumentar a pressão sobre o governo. Quando Paul se recusa, o sequestrador ameaça matar sua esposa e filho, chegando a revelar o endereço de sua casa. Essa ameaça deixa Paul apavorado e, temendo pela segurança de sua família, ele decide cortar o dedo e fazer o vídeo, cedendo às exigências do sequestrador. De repente, ele avista um feixe de luz vindo de cima, indicando que o resgate está próximo. No entanto, logo percebe que é apenas uma ilusão. Paul continua preso dentro do caixão, sem ter para onde ir. Foi então que recebe uma ligação de Dan, informando que o encontraram e em breve irão resgatá-lo. Enquanto isso, Paul finalmente recebe uma ligação de sua esposa. Em meio a soluços, ela pergunta sobre seu estado. Ele a tranquiliza, dizendo que está bem e prestes a ser resgatado, prometendo que em breve estará de volta em casa. Enquanto tudo isso acontece, a areia continua a entrar no caixão, ameaçando enterrar Paul vivo antes que ele possa ser salvo. Preocupado, ele liga para Dan e suplica para ser salvo o mais rápido possível. Dan tenta acalmá-lo, garantindo que estão quase lá. No entanto,
No momento em que abrem o caixão, descobrem que há outro homem dentro. Ao ouvir isso, todas as esperanças de Paul se desvanecem e ele finalmente aceita seu destino. Dan, que ainda está na ligação, pede desculpas sinceras por não ter conseguido resgatá-lo. O filme termina enquanto a areia preenche completamente o caixão e as luzes se apagam. O filme termina deixando os espectadores com um sentimento de angústia e reflexão sobre a fragilidade da vida e o preço da ganância humana. A história de Paul serve como um lembrete sombrio de como ações impensadas podem ter consequências irreversíveis. Ei, comente aí embaixo o que achou do filme. E não esqueça de deixar o like para ajudar o canal a crescer. Então até o próximo resumo.